todos. Meu nome é Heloísa Barros Pessoa, eu sou residente de cardiologia pediátrica da Cardioped Brasil, e essa apresentação é parte do programa de residência em cardiologia pediátrica. Dando sequência, então, ao Clube do Livro, hoje o capítulo é Cateterismo Cardíaco e Angiografia, é o 16º capítulo do livro Heart Disease, de Mosenecas. Bom, já na introdução, o autor cita essa evolução da tecnologia ao longo dos anos, né? O cateterismo teve início em 1929 e houve à medida que as condições cardíacas mais complexas foram sendo capazes de serem tratadas, houve uma necessidade de compreender melhor a fisiologia e a anatomia dessas estruturas para que se conseguisse fazer um planejamento melhor para esses pacientes e tomadas de decisões mais adequadas. Então, na década de 50, a fisiologia dos defeitos cardíacos congênitos começou a ser melhor estabelecida, e nas décadas de 60 e 70, com as informações anatômicas mais detalhadas através da angiografia axial, foi possível compreender melhor esses defeitos cardíacos e tomar essas decisões de forma mais adequada. A partir da década de 80, a tecnologia avançou mais, e foi possível fazer e obter mais informações mais adequadas para esses pacientes através de métodos menos invasivos, né? A partir da ecocardiografia em 2D, e na década de 90, com a ecocardiografia transesofágica, a tomografia e a ressonância. Então, o capítulo aqui ele vai discutir a aquisição de dados hemodinâmicos e das imagens angiográficas para pacientes que necessitam desses dados bem estabelecidos e com as indicações um pouco mais precisas e mais adequadas para o cateterismo em específico. O risco do cateterismo é baixo se você comparar com o risco associado a decisões baseadas em informações inadequadas. As 3 principais indicações do cateterismo são o diagnóstico anatômico completo ou informações hemodinâmicas que são necessárias para esse paciente que não foi possível se obter com métodos não invasivos, sinais e sintomas clínicos que não são consistentes com o diagnóstico e quando o curso clínico não progride como esperado. Bom, antes de qualquer cateterismo, é necessário um bom planejamento de estudos, com revisão completa da história desse paciente, incluindo aí a anamnese, o exame físico, todos os estudos não invasivos já realizados por esse paciente, que são pertinentes para o caso, cateterismos ou outras notas operatórias de todas as cirurgias realizadas anteriormente, e algum achado laboratorial importante que pode se adicionar aos achados clínicos que esse paciente apresenta, como eletrólitos em pacientes que usam diuréticos, ureia e creatinina se houver preocupação com injúrias renais, testes de gravidez em adolescentes e mulheres adultas, tipagem sanguínea para qualquer paciente com risco de complicações mais eminentes, hemograma para identificação de anemias que necessitam de transfusão ou policitemias com aumento do risco, no caso de aumento de risco de AVCs nos pacientes cianóticos. Reconhecer todas essas condições que coexistem no paciente e antecipar possíveis complicações são de grande importância aqui. E esse planejamento também precisa incorporar a discussão de caso com o anestesista que acompanhará o estudo. Aqui, o manejo da via aérea e o uso da sedação consciente, relacionando também com a anestesia geral, precisam ser discutidos e planejados durante o procedimento da cateterização. Em relação a exames do cateterismo, são necessários pré-medicação, sedação e anestesia, e os objetivos são diminuir a ansiedade desse paciente, facilitar a separação dos pais, garantir um conforto, promover a amnésia e facilitar a realização segura e eficiente do procedimento. Ao mesmo tempo que todos esses procedimentos são importantes, sedação e ventilação mecânica, elas podem afetar as medidas hemodinâmicas intracardíacas e influenciar a aplicabilidade desses dados que são adquiridos durante o cateterismo. Todas essas medidas, mesmo sendo afetadas pela sedação e ventilação mecânica, há algumas medidas que podem ser feitas para minimizar isso, como, por exemplo, o uso da FiO2 em torno de 30%,
uso de padrões ventilatórios mais basais e evitar sedações excessivas e drogas hipotensoras. As orientações são de jejum, né? 8 horas para sólidos, 6 horas para fórmulas infantis e 4 horas para o leite materno. E, de preferência, o paciente precisa de um acesso endovenoso em membro superior antes do procedimento. O manejo da sedação ele precisa ser individualizado para cada paciente em relação à sua idade e em relação à fisiologia que vai ser estudada. A anestesia local é administrada antes de iniciar, então, o acesso percutâneo com a lidocaína. O acesso vascular é escolhido a partir do tipo e sua localização ditados pela anatomia e pelos objetivos do cateterismo. O local mais comum de acesso venoso é o femoral, com o uso também da jugular interna e subclave em alguns casos específicos. E os locais mais comuns de acesso arterial são basicamente os femorais, mas a radial pode ser usada em pacientes de idade um pouco maior. Em outros casos, alguns outros acessos podem ser obtidos a depender da particularidade do caso, como a veia ou artéria umbilical no RN ou a via transhepática em pacientes com múltiplas veias obstruídas. Os pacientes com anastomosi cavo-pulmonar da veia cava superior para a artéria pulmonar sem nenhuma interrupção da veia cava inferior precisam de acesso em jugular interna ou em subclave para entrar na árvore arterial pulmonar. Os catéteres, na maioria das vezes, são ocos, eles permitem aí a transmissão de medições de pressão, amostragem de sangue e infusão de medicação com contraste. São classificados em end-hole e side-hole. O end-hole é preconizado para as medições hemodinâmicas, para a amostragem dos gases sanguíneos e injeção de contraste. Já os side-hole são usados mais para injeções angiográficas. Aqui são exemplos de alguns catéteres, né? Aqui na figura identificada com a letra A, o catéter, são vistos dois, o catéter NH, que é o de cima, e o catéter Berman, embaixo. Eles possuem orifícios laterais e nenhum orifício final. Então, eles são catéteres side-hole. O NH ele é um catéter mais rígido, com uma ponta angulada, e responde bem a manobras de torque. Já o catéter Berman, ele é mais macio, tem um balão na sua ponta e ele pode ser direcionado ao fluxo, mas é mais difícil de aplicar o torque aqui. Já na letra B são mostrados os catéteres pigtail, são catéteres de paredes mais finas, têm orifícios tanto nas extremidades quanto nas laterais, são projetados para fornecer mais volume de contraste durante uma ventriculografia, por exemplo. Eles podem ser angulados e podem ter áreas aí de marcadores radiopáticos para facilitar nas medições. Já na letra C, é mostrado um catéter de pressão em cunha de balão, e esse é um catéter end-hole usado mais para injeções manuais. Eles podem ter cunha de balão ou podem não ter o balão também na sua ponta. Já na letra D, são mostrados os catéteres end-hole para vasos não coronários, né? Eles são catéteres que podem ser usados em angiografias seletivas por injeção manual. Aqui são dois exemplos, são catéteres Cobra e Berenstein. Na letra E e na letra F são catéteres para artérias coronárias. Eles são projetados para fazer injeção manual seletiva das coronárias direita e esquerda quando sua origem é normal. Na foto, aqui na letra E são os catéteres direito e esquerdo Amplatz e na letra F os catéteres direito e esquerdo Judkins. Bom, em relação agora à coleta dos dados, né, o propósito do cateterismo diagnóstico é coletar os dados usados para definir condição do paciente e tomada de decisão. O início da coleta é feito com avaliação da pressão arterial inicial, pressão venosa de enchimento e medidas de saturação de oxigênio na veia cava superior e na artéria femoral. Também são coletados dados de temperatura corporal, status da ventilação, o equilíbrio ácido-base desse paciente inicialmente e o status de volume. Qualquer alteração da oxigenação, ventilação, frequência cardíaca e pressão arterial vão afetar diretamente os cálculos e podem produzir dados mais imprecisos. E qualquer dado anormal precisa ser verificado imediatamente. Bom, depois de colher todos esses dados e antes de proceder à angiografia, é importante avaliar
fluxos pulmonares e sistêmicos, resistências e taxas de fluxo. Os principais objetivos são medir, então, essas pressões nas estruturas e nas câmaras cardíacas e obter amostras de oxigênio das estruturas e calcular índices de fluxo pulmonar e resistência vascular. O débito cardíaco ele é definido como uma relação entre o consumo de oxigênio mostrado aqui na equação abaixo e a diferença arteriovenosa. Essa equação é chamada equação de Fick. O quociente do fluxo é mostrado em vários locais como a letra Q. Aí, diferenciando se vai ser calculado o débito pulmonar, identificado como QP, ou o débito sistêmico, identificado como QS. A diferença arteriovenosa, ela se refere da diferença entre o conteúdo de oxigênio na aorta e das veias cavas, quando eu digo de diferença arteriovenosa sistêmica. Quando eu digo diferença arteriovenosa pulmonar, se refere, então, à diferença entre o conteúdo de oxigênio das veias cavas pulmonares e nas artérias pulmonares. Em condições normais, o conteúdo de oxigênio na aorta é igual ao das veias pulmonares e o conteúdo das veias cavas é igual ao das artérias pulmonares. Então, consequentemente, o QP é igual ao QS. E isso vai mudando a presença de desvios. O débito cardíaco é corrigido para a superfície, chamado índice cardíaco, e é o parâmetro mais empregado aqui, que tem valores normais de 2,8 a 4,5 litro por minuto por metro quadrado. Já a resistência ela é definida como uma relação entre a diferença de pressão nos dois pontos que eu quero avaliar e o fluxo entre eles. Então, mostrando aqui a resistência sistêmica, a diferença de pressão entre a aorta e o átrio direito ou as cavas, pelo QS, que é o fluxo sistêmico. E a pulmonar, que é a diferença entre a pressão média do tronco pulmonar e átrio esquerdo ou capilar, dividido pelo fluxo pulmonar. Os dados de resistência são dados em unidade Wood ou em unidade de Dinas, se for descrito no sistema CGS, que é centímetro grama segundo. Os valores normais de índice de resistência sistêmica são de 20 a 30 unidades Wood ou 1.600 a 2.400 Dinas, e o índice de resistência pulmonar de 1 a 3 unidades Wood ou 80 a 240 Dinas. E a pressão? Baseia-se também nessa dependência da resistência e do fluxo. Então, conforme mostrado aqui na equação, a pressão é igual ao fluxo vezes a resistência. Então, é possível, em estruturas diferentes, termos a mesma pressão, a depender das mudanças do fluxo e da resistência dentro dessa estrutura analisada. O conhecimento e a interpretação correta dessa relação é fundamental para a interpretação de testes de reatividade pulmonar, principalmente dentro de casos de cardiopatias congênitas. Aqui ao lado eu coloquei valores normais em milímetros de mercúrio de algumas pressões dentro de algumas estruturas. Na pressão média do átrio direito entre 1 e 8, a pressão média do átrio esquerdo entre 2 a 12, a pressão sistólica da artéria pulmonar de 18 a 30 e a pressão média da artéria pulmonar de 12 a 16. Bom, conforme foi visto aí em quase todas essas equações já mostradas, o oxigênio é o indicador mais comum usado aí para fins de cálculo de fluxo e resistência dentro das cardiopatias congênitas. O oxigênio ele é transportado de duas formas no sangue, ligado à hemoglobina ou livremente dissolvido no plasma. O termo capacidade de oxigênio, ele se refere à quantidade de oxigênio que pode ser ligada pela hemoglobina que está totalmente saturada no sangue. Então, a primeira forma aqui é a forma ligada à hemoglobina. A capacidade máxima de oxigênio é de 1,36 ml de oxigênio a cada grama de hemoglobina, mostrada aqui na fórmula abaixo. Então, a capacidade de oxigênio é a hemoglobina multiplicado por esse índice de 1,36 ml de oxigênio. Já o oxigênio que é dissolvido no plasma, ele é determinado por 3 fatores. O coeficiente de solubilidade, que é um valor fixo, a temperatura e a pressão parcial do oxigênio. A contabilização do oxigênio dissolvido ela é muito importante aqui quando o paciente está respirando oxigênio a 100%, ou se ele tem uma hemoglobina baixa. Vai ser diferente de quando o paciente está em ar ambiente com oxigênio a 21%. Quando esse oxigênio dissolvido ele é em baixa quantidade e não tem tanta relevância no cálculo. O
conteúdo total, então, do oxigênio vai ser essas duas grandezas, né? O oxigênio dissolvido livremente e o oxigênio que é ligado à hemoglobina. Assim sendo, então, o conteúdo de oxigênio mostrado em várias estruturas, aqui mostrando como a aorta, artéria pulmonar, veia pulmonar e veia cava, usam todos esses índices. A hemoglobina, a taxa de 1,36 ml de oxigênio, a saturação na estrutura em questão que eu quero analisar, a constante e a pressão parcial do oxigênio, quando o paciente está respirando o oxigênio a 100%. Já no caso do ar ambiente, o oxigênio dissolvido ele é pequeno, então ele é dispensado da fórmula, simplificando um pouco a relação. Então, o fluxo pulmonar e o fluxo sistêmico na sua relação mostra, então, a saturação entre a aorta e a veia cava, dividido pela saturação entre a veia pulmonar e a artéria pulmonar. Do ponto de vista mais prático, quando a saturação da aorta for maior que 94%, o mesmo valor se dá para as veias pulmonares na presença aí do oxigênio a 21% em ar ambiente. Mas se o oxigênio for a 100%, eu preciso coletar o sangue na veia pulmonar, porque essa relação será diferenciada aí pelo oxigênio dissolvido. Agora falando um pouco da cateterização do coração direito e do coração esquerdo, começando então pelo lado direito. No traçado atrial direito, existem as ondas A, C e V. A onda A corresponde à sístole atrial, que ocorre logo após a onda P no eletro. A onda C corresponde à contração do ventrículo direito ou o fechamento da tricúspide. E a onda V, o enchimento do átrio direito contra a válvula fechada. Normalmente, a onda A do átrio direito, ela excede a onda V em 2 a 3 milímetros de mercúrio. E nenhuma onda excede 8, e ambas estão dentro de 5 milímetros de mercúrio de pressão atrial média à direita. Quando essa pressão atrial é mais baixa, abaixo de 1 a 2 milímetros de mercúrio, sugere hipovolemia no paciente. E é preciso tomar medidas em relação a isso. Ondas A elevadas sugerem enchimento de ventrículo direito restrito, como na estenose tricúspide, ou uma onda V um ventrículo direito não complacente, como na estenose pulmonar, atresia pulmonar ou hipertensão pulmonar. Já ondas V elevadas sugerem regurgitação tricúspide, anomalia de Ebstein ou um shunt átrio direito ventrículo esquerdo. O aumento da pressão média é observado em qualquer condição que eleve essas ondas ou num contexto de insuficiência miocárdica. Aqui mostrando um traçado das pressões do átrio direito, em que cada linha horizontal aqui corresponde a 2 milímetros de mercúrio. A onda A aqui em torno de 3, a onda C em torno de 1 e a onda V em torno de 2 milímetros de mercúrio. Já no ventrículo direito, o traçado se mostra mais ascendente rapidamente durante a contração isovolumétrica, um leve platô durante a ejeção sistólica, um declínio já a zero durante o relaxamento isovolumétrico, com um aumento lento da pressão diastólica final durante o enchimento diastólico aí correspondente à onda A. Normalmente a pressão sistólica de pico é menor que 30 e a diastólica final é menor que 8. A pressão sistólica do ventrículo direito ela vai estar elevada na presença de um grande defeito de septo ventricular, em caso de obstrução da via de saída ventricular e hipertensão pulmonar. E essas gravações precisam ser obtidas em 2 locais do ventrículo direito para confirmar a ausência de qualquer gradiente intracavitário, de preferência no ápice e na via de saída. Aqui, então, o gráfico das pressões do ventrículo direito, mostrando aí a curva ascendente rápida durante a contração isovolumétrica e o declínio durante o relaxamento isovolumétrico. E o aumento lento aqui da pressão diastólica final, durante o enchimento, então, na diálise. Na artéria pulmonar, a pressão sistólica, ela, quando normal, né, é igual à pressão sistólica do ventrículo direito, lá abaixo de 30. E a pressão média é abaixo de 20. Um aumento nas pressões da artéria pulmonar corresponde, então, a uma obstrução distal ao fluxo, nos casos, por exemplo, de uma estenose pulmonar ou de uma obstrução arteriolar pulmonar, ou em casos de persistência de canal arterial ou um defeito de septo ventricular significativo sem estenose pulmonar.
Já o traçado no capilar, ele tem uma aparência parecida aí com o traçado atrial, e a posição dele é confirmada pela observação da forma da onda mais característica ou da retirada do sangue totalmente saturado. A pressão no capilar, ela não reflete a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo quando há uma estenose da veia pulmonar ou um corte atriato, estenose mitral ou um retorno venoso pulmonar aluno. Quando elevada, essas lesões precisam ser confirmadas ou descartadas, ou pela medição direta do átrio esquerdo ou da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. Aqui, então, as imagens dos traçados, à esquerda da artéria pulmonar e à direita o traçado do capilar. O autor também traz uma tabela de medidas da pressão hemodinâmica normal em crianças. Todas essas medidas são em milímetros de mercúrio e são compiladas a partir de dados publicados em referências usadas aí para análise de cateterismo. Importante salientar que esses valores não são absolutos, eles possuem variações dentro de cada estrutura analisada. Bom, já a cateterização do coração esquerdo mostra, então, que no átrio esquerdo a pressão média normal varia de 6 a 10 milímetros de mercúrio, dependendo da idade do paciente. E a onda V geralmente é mais alta do que a onda A e nenhuma delas está maior que 5. O aumento da onda A sugere, então, uma obstrução da via de saída do átrio esquerdo, como uma estenose mitral ou um anel mitral supravalvar, ou em doenças que comprometam a função ou morfologia do ventrículo esquerdo, como estenose aórtica ou a coarctação de aorta. E um aumento da onda V sugere regurgitação mitral. Uma elevação da pressão atrial esquerda, em que ambas essas ondas estarão alteradas, podem ser encontradas em grandes chances, né? Da esquerda para a direita no ventrículo ou a nível dos grandes vasos como sinal de insuficiência do ventrículo esquerdo. Aqui uma imagem do traçado das pressões do átrio esquerdo, mostrando então as ondas V acima das ondas A. O ventrículo esquerdo, então, tem pressão de pico sistólica igual ou até 5 milímetros de mercúrio maior do que a pressão sistólica de pico da aorta ascendente, e um gradiente entre o ventrículo esquerdo e a aorta sugerem cardiomiopatia hipertrófica, estenose subaórtica ou estenose valvar aórtica. A pressão aórtica normal, ela é um reflexo do volume sistólico do ventrículo esquerdo e da sua resistência vascular sistêmica. Bom, então aqui, quando a medida é feita do ventrículo esquerdo próximo da válvula aórtica, a forma da onda exibe, então, um curso ascendente, como mostrado aqui, um pico um pouco mais amplo e não tão agudo, e uma queda quase linear para a diástole final. Bom, na aorta ascendente, a pressão de pulso geralmente é de 25 a 50 milímetros de mercúrio, ou menor que 50% da pressão de pico sistólico aórtica. A pressão de pulso aumentada, ela sugere insuficiência aórtica, ruptura do seio de Valsalva, ou condições em que há um escoamento diastólico de baixa resistência, como um canal arterial pérvio, colaterais aortopulmonares, janela aortopulmonar, troncos e fístula atrioventricular sistêmica. Já quando essa pressão de pulso é mais estreita, sugere-se tamponamento pericárdico ou status de baixo débito cardíaco. Um gradiente entre a aorta ascendente e a descendente sugere coarctação de aorta. Bom, depois de avaliar todas essas estruturas e o cateterismo de todas essas estruturas, se houverem chances, são necessários eles serem avaliados de forma mais adequada. Se houver um aumento maior que 9% na saturação do átrio direito em relação à veia cava, sugere-se que há um shunt esquerda-direita, como um defeito do septo atrial, conexão venosa pulmonar anômala, um shunt ventrículo esquerdo átrio direito, defeito do septo ventricular com insuficiência tricúspide, ou um shunt da aorta, né, ou ruptura do aneurisma do seio de Valsalva ou fístula da artéria coronária. No entanto, mesmo se houver um aumento significativo da saturação do átrio direito, que não é maior que 9%, às vezes menor, não vai descartar completamente o shunt da esquerda para a direita. A saturação do ventrículo direito, geralmente, é próxima do átrio direito,
mas se houver um aumento de mais que 6%, sugere-se ou um defeito do septo atrial mais baixo, onde o sangue vai direcionado para a válvula tricúspide diretamente para o ventrículo direito, um defeito do septo ventricular, ruptura do aneurisma do seio de Valsalva, fístula coronária atrioventricular drenando diretamente no ventrículo direito, ou um shunt esquerda-direita ao nível dos grandes vasos com uma insuficiência valvar pulmonar significativa. Já um aumento maior que 6% ao nível da artéria pulmonar sugere um defeito do septo ventricular de saída alta, um canal arterial pérvio, janela aortopulmonar, fístula da artéria coronária para a artéria pulmonar, origem anômala da artéria coronária para a artéria pulmonar com fístula e uma comunicação aortopulmonar cirúrgica. Agora, se a saturação dentro da aorta foi abaixo de 92%, ou se tiver uma diminuição maior que 3% na saturação do lado esquerdo do coração, pode haver aí identificação de um shunt direita e esquerda, e a dessaturação da veia pulmonar, ela resulta mais comumente da hipoventilação e de doenças de parênquima. Quando administrado oxigênio a 100%, aumentando a saturação das veias pulmonares e das artérias sistêmicas, é possível distinguir, então, doenças parenquimatosas de algum shunt direito e esquerdo. A dessaturação do ventrículo esquerdo, ela pode ocorrer com qualquer lesão que produza dessaturação nas veias pulmonares ou no átrio esquerdo. Um shunt direito e esquerda, no nível ventricular, ele ocorre quando a pressão do ventrículo direito é maior que a do esquerdo e ocorre essa passagem de sangue, ou por um defeito do septo, ou, nos casos também do aumento da resistência vascular pulmonar ou uma obstrução da via de saída do ventrículo direito. A diminuição da saturação do ventrículo esquerdo e da aorta, eles requerem que haja uma comunicação da aorta entre a aorta e a artéria pulmonar e um aumento da resistência vascular pulmonar, devido a um ducto arterial pérvio ou janela aortopulmonar, combinada, então, com uma doença vascular pulmonar obstrutiva ou estenose pulmonar. Uma diminuição na saturação da aorta ascendente para descendente ocorre da combinação de um canal arterial pérvio e de coarctação de aorta. E esse shunt, direita e esquerda, da artéria pulmonar para a aorta descendente, ela causa uma cianose chamada diferencial, em que há extremidades superiores mais saturadas, rosas, com extremidades inferiores desaturadas, mais azuladas. Na transposição de grandes artérias com septo íntegro, a saturação da artéria pulmonar é sempre maior que a da aórtica, definindo, então, a fisiologia da transposição. Já quando há transposição das grandes artérias com uma comunicação interventricular, há saturações iguais da artéria pulmonar e da aorta, mas essa transmissão pode produzir uma mistura menos favorável, aumentando, então, a importância da mistura no nível atrial desses pacientes para melhorar essas saturações da aorta. Se a saturação da aorta descendente é mais alta do que da aorta ascendente, a criança tem transposição de grandes artérias, canal arterial pérvio e coarctação de aorta ou uma interrupção do ar, causando, então, a cianose diferencial reversa, que é o inverso da anterior, em que as extremidades superiores estão azuladas e desaturadas e as extremidades inferiores saturadas e rosas. Passando, então, agora para a angiografia. Os meios de contraste, eles são radiopacos, devido ao seu conteúdo de iodo, e classificados como iônicos, com alta osmolaridade, ou não iônicos, com baixa osmolaridade. Os principais efeitos hemodinâmicos cardiovasculares desses meios de contraste estão diretamente relacionados à osmolaridade, ao teor de sódio e ao efeito do agente sobre o cálcio sérico. Nas crianças, no paciente pediátrico, os meios não iônicos são mais usados porque causam menos efeitos colaterais, são um pouco mais seguros e são melhor tolerados, mas são mais caros que os meios iônicos. Reações alérgicas a esses agentes de contraste, eles são pouco comuns, sem exposições prévias. E é prudente assegurar, então, que o paciente, mesmo usando meios mais seguros, como meio não iônico, é prudente assegurar, então, uma hidratação adequada durante e após o procedimento do cateterismo.
Pacientes submetidos a uma avaliação diagnóstica complexa ou uma terapia percutânea são normalmente expostos a mais tempo de fluoroscopia e, portanto, têm uma dose de radiação mais alta. Embora seja bem difícil quantificar esse risco de exposição, o autor diz que, num compilado de referências usadas, a probabilidade de um câncer por um procedimento guiado por fluoroscopia foi relatada em aproximadamente 0,07% dos casos. Fatores que afetam a dose de radiação incluem, então, a duração dessa exposição, a superfície corpórea exposta e a corrente e a tensão usadas para gerar a imagem. A discussão sobre essa exposição, ela não serve só para o paciente, serve também para as pessoas que trabalham dentro do laboratório de cateterismo. Então, todos os funcionários precisam usar aventais de proteção apropriados, colar de tireoide e óculos protetores para evitar exposições maiores à fluoroscopia. Bom, então, em relação à angiografia, a partir das estruturas a serem analisadas. O ventrículo direito, ele é mais frequentemente visualizado nas visualizações, então, frontal e lateral reta. Nenhuma dessas visualizações mostra bem o cérebro, porque ele é mais bem visualizado a partir de injeções do ventrículo esquerdo, a menos que o paciente tenha uma transposição de grandes artérias. A via de saída do ventrículo direito e o tronco pulmonar, elas seguem um curso posterior a partir do coração. Então, sem uma angulação cranial, pode haver uma sobreposição de estruturas e uma dificuldade de análise da imagem. Então, a visão lateral reta 90 graus, ela mostra o infundíbulo e a válvula pulmonar de forma mais adequada. Aqui na imagem, é mostrado, então, nessa projeção lateral reta 90 graus, mostrando o ventrículo direito e o shunt aqui, né, a comunicação interventricular, o enchimento também do ventrículo esquerdo. Em relação à angiografia das artérias pulmonares, a artéria pulmonar direita ela é melhor vista na visão frontal e encurtada na visão lateral. E a artéria pulmonar esquerda é o inverso. Ela é melhor visualizada na visão lateral reta e encurtada na visão frontal. Essas imagens são de um angiograma do ventrículo direito numa criança com estenose valvar pulmonar grave. Na imagem à esquerda, na projeção frontal, a APD é melhor visualizada. E na projeção lateral, na imagem da direita, mostra, então, a válvula pulmonar mais espessada, nas setas, e a maior parte da APE é melhor vista nessa imagem. E a APD aqui é mais encurtada. O ventrículo esquerdo ele é melhor visualizado usando uma posição oblíqua anterior direita ou oblíqua anterior esquerda com angulação cranial. Aqui na imagem de cima, mostrando, então, um laboratório de cateterismo com os braços em C, posicionados, então, nessa posição oblíqua anterior direita, numa projeção axial longa. Essa vista oblíqua anterior esquerda cranial, ela exibe as porções membranosa, muscular média e apical do septo ventricular de forma mais adequada. Uma avaliação qualitativa da função do ventrículo esquerdo, ela pode ser vista nessa projeção, podendo, então, fazer medidas em sístole e diástole para fornecer a fração de ejeção e volume desse ventrículo. Aqui na imagem identificada como D, é um ventriculograma esquerdo, retrógrado, né, numa criança com atresia tricúspide e um defeito do septo ventricular muscular restritivo, mostrando aqui na setinha. E além da câmara aqui do ventrículo direito mais hipoplásica. A válvula aórtica é melhor visualizada a partir de uma injeção do ventrículo esquerdo e os folhetos, quando normais, são finos e mal visíveis. Aqui nas figuras do lado esquerdo, mostram, então, a injeção retrógrada no ventrículo esquerdo, num lactente com anel vascular complexo, que mostra, então, um folheto fino da válvula aórtica, na projeção oblíqua anterior esquerda, aqui na letra E, e com uma válvula mitral competente, que são mostradas aqui nas 3 setinhas. A projeção oblíqua anterior esquerda, na letra F, mostra muito bem o septo ventricular íntegro, né? Você vê aqui que a angiografia fica restrita ao ventrículo esquerdo, e mostra também, nas pontas de seta aqui,
a coronária direita, que corre anteriormente ao ventrículo direito, que não está sendo mostrado porque não há uma comunicação interventricular. Bom, em relação à angiografia na aorta, mostrando, então, os defeitos mais encontrados, que é o canal arterial, ele pode ser cruzado, então, de forma anterógrada ou retrógrada. Os cálculos de fluxo e resistência, eles ficam um pouco prejudicados pela dupla fonte de fluxo pulmonar aqui. O diagnóstico angiográfico, ele se faz com injeção de contraste no nível do istmo. E as incidências habituais são a lateral, a oblíqua anterior esquerda, cranial e a oblíqua anterior direita. Na imagem de cima, mostrando, então, aqui na ponta da seta, a persistência do canal arterial. Já na coarctação de aorta, o cateterismo aqui é mais indicado quando já é possível fazer uma intervenção percutânea, ou se houver alguma dúvida diagnóstica dessa coarctação. Ele é feito na via arterial retrógrada, pelo acesso femoral ou pelo acesso braquial. E as incidências são oblíqua anterior esquerda, perfil esquerdo ou oblíqua anterior direita, aqui mostrando na ponta da seta essa cintura na aorta correspondente, então, à coarctação. A definição da drenagem venosa na parte superior do corpo é necessária antes de procedimentos de anastomose cavo-pulmonar. Uma angiografia na veia iluminada, ela exibe, então, uma veia cava superior esquerda ou vasos contralaterais venosos, se eles estiverem presentes. Aqui nas imagens são mostradas uma injeção manual de contraste por uma oclusão por balão feita na inominada, e mostrando, então, a veia cava superior esquerda drenando para o seio coronário. Aqui na visão lateral, na figura identificada como B, mostrando esse curso posterior. Aqui, a angiografia, vou mostrar um pouquinho a angiografia pulmonar através de shunt sano, Blalock-Towns modificado ou anastomose cavo-pulmonar. Em caso de pacientes que realizaram o noro de sano, aqui na figura acima, uma injeção no ventrículo direito, ele mostra a PE e a PD bem, mas o shunt é melhor visualizado na projeção lateral devido à sobreposição das estruturas na projeção plana frontal. Aqui em cima, então, a visão lateral, mostrando bem a posição do shunt de sano, que são essas setinhas brancas aqui no canto da imagem, sem evidência de estenose nesse conduto. E aqui mostrando também todo o arco neo-aórtico formado. Já no Blalock-Towns modificado, o acesso é mais fácil, ele fornece uma visão boa do calibre do shunt e da anatomia do ramo da artéria pulmonar. Mostrado aqui na segunda imagem, a injeção manual de um catéter end-roller retrógrado na posição média de um shunt de Blalock-Towns modificado. Então, aqui nas pontas de seta, mostrando uma estenose que é típica na artéria pulmonar à direita, imediatamente adjacente à inserção do shunt. E também as artérias pulmonares bem distribuídas aqui na imagem. Já pacientes com Glenn, o acesso pela jugular interna é necessário, como eu já disse anteriormente, e a angiografia pulmonar é realizada com um catéter posicionado na veia cava superior distal. Nos pacientes com Fontan, o acesso pela jugular interna geralmente não é necessário para obter imagens das artérias pulmonares. Aqui na última imagem, então, mostra a injeção via catéter angiográfico, posicionado, então, na veia cava superior distal, aqui, o catéter, para anastomose da artéria pulmonar, mostrando, então, as artérias pulmonares de tamanho normal e distribuição também adequadas. Já a angiografia nos capilares pulmonares podem ser necessárias quando as artérias pulmonares não podem ser obtidas na injeção direta nelas ou por uma injeção de um shunt aorto-pulmonar ou colateral aorto-pulmonar. O catéter end-roller ele é introduzido anterógrado na veia pulmonar, geralmente através de um forame patente ou de uma comunicação interatrial. O contraste, ele precisa ser injetado lentamente à mão, preenchendo, então, o leito capilar pulmonar e a artéria pulmonar com uma pressão e velocidade adequadas. Aqui a figura mostra a injeção num capilar pulmonar com enchimento do leito capilar retrógrado e num canal esquerdo muito diminuto. Aqui na setinha a artéria do lobo superior, num paciente, então, que tem uma atresia pulmonar complexa em comunicação interventricular.
A angiografia de coronárias é feita por uma injeção na raiz da aorta ou no ventriculograma esquerdo. As indicações aqui incluem a fístula da artéria coronária, né, incluindo a atresia pulmonar com septo íntegro, ou em caso de doença de Kawasaki, transplante cardíaco ou isquemias. Na transposição de grandes artérias, pode ser feita uma coronariografia seletiva anterógrada, mas a abordagem retrógrada ainda é preferida. Aqui nas imagens, estão mostrando, então, a angiografia coronariana seletiva num paciente com história de doença de Kawasaki, mostrando, então, aqui nas setas, aneurismas coronarianos gigantes. Em relação à angiografia de vasos de colaterais, em caso de fluxo pulmonar obstruído, aí na tetralogia de Fallot, ou atresia pulmonar ou um ventrículo único, a definição precisa do suprimento colateral para as artérias pulmonares é crucial antes da cirurgia ou intervenções transcatétericas. O aortograma é feito para exibir esses vasos colaterais e definir os segmentos supridos e se há alguma comunicação com a artéria pulmonar verdadeira. Aqui na imagem mostrando, então, uma ortografia por balão num lactente com uma atresia pulmonar complexa, um septo ventricular íntegro e com síndrome de Alagite. A injeção é feita com um catéter anterógrado através de um defeito do septo atrial, um ventrículo esquerdo e válvula aórtica com catéter posicionado logo acima do diafragma. Então, o balão é inflado de modo que o contraste preencha a aorta descendente proximal, mostrando, então, todas essas colaterais. Bom, agora, em relação a complicações do procedimento mais comuns, estão as arritmias, são relacionadas, então, ao contato do catéter com a parede do átrio ou do miocárdio ventricular, e essa complicação se resolve ou com reposicionamento do catéter, ou com o uso de fios defletores de ponta ou catéter com ponta balão, que é mais maleável. Já a hipoventilação tem relação, então, com a sedação farmacológica e a imobilização física. Hoje em dia, 3/4 dos cateterismos cardíacos congênitos são feitos com anestesia geral, minimizando, então, esses riscos de hipoventilação. Se for realizada uma saturação contínua desse paciente, monitoramento do expirado de CO2 nos pacientes intubados e a amostragem de gases sanguíneos periódicos, é possível minimizar essa hipoventilação e garantir, então, o estado mais estável desse paciente durante o procedimento. A embolia ela é rara, porém tem um potencial que existe e os resultados, se ocorrerem, são devastadores. Ar, trombo, fio quebrado ou catéteres podem embolizar e causar complicações. Aumentam o risco de pacientes com cianose, com eritrocitose ou anemia e manipulação prolongada do catéter na aorta ascendente ou no arco transverso. O que reduz o risco é a heparinização sistêmica, a aspiração frequente e lavagem dos catéteres, o uso de CO2 para inflar os catéteres de balão e o posicionamento do catéter arterial distal nos vasos bracocefálicos. Já a perfuração cardíaca vem reduzindo seu índice com a evolução da tecnologia. Os locais mais comuns de perfuração são os apêndices atriais, a via de saída do ventrículo direito, o próprio ventrículo direito, quando é necessário uma biópsia endomiocárdica, o ápice do ventrículo esquerdo e cúspides da válvula aórtica. Quando ocorrer uma hipotensão durante ou logo após o cateterismo cardíaco, é preciso pensar na perfuração cardíaca, resultando num tamponamento. E o ecocardiograma precisa ser feito imediatamente. Fluoroscopicamente, tem 2 pistas para alertar a equipe aí sobre um derrame pericárdico, que é uma silhueta cardíaca aumentada e a ausência do seu movimento. A hipercianose pode ocorrer também, mesmo apesar das precauções apropriadas que a gente usa pré, durante e pós-cateterismo, como hidratação, a sedação adequada, manipulação cuidadosa do catéter. Principalmente em casos de lactentes e crianças com tetralogia de Fallot e algumas formas de ventrículo único de dupla saída com estenose pulmonar infundibular. Já a alergia ao látex tem uma ampla gama de sintomas, que vão de urticária de contato até anafilaxia, e que são mais relacionadas à exposição à luva do látex.
nos pacientes que têm essa maior sensibilidade. Não foram relatados casos de anafilaxia pelo uso do catéter balão de látex. Outras complicações também incluem a doença vascular pulmonar, que tem um risco aumentado nos pacientes com resistência vascular pulmonar mais elevada, e precisam ser indicados mais precisamente, com avaliação hemodinâmica basal e avaliação de reatividade pulmonar usando agentes farmacológicos. De modo geral, pacientes que têm resistências muito elevadas, o cateterismo é evitado, porque pode precipitar vasoconstrição aguda e, às vezes, fatal da artéria pulmonar. A injúria vascular periférica é uma das complicações mais comuns, e alguns fatores contribuem para isso, como um vaso de tamanho pequeno, um catéter muito grande para aquele vaso, múltiplas entradas no vaso ou trocas de catéter, e uma técnica inadequada para a obtenção do acesso ou uma hemostasia mal feita. Bom, essas foram as referências usadas. Muito obrigada.